No mês de férias escolares, lojistas da Rua do Comércio redobram os cuidados com a segurança. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou uma pesquisa onde aponta um aumento na expectativa de vida do paraense. Em Altamira, sudoeste do Pará, pastor é preso acusado de pedofilia. E mais, vamos saber um pouco dos benefícios do açaí, uma fruta tipicamente amazônica. Sexta-feira, dia 27 de julho. O Jornal RBA começa agora. Boa noite. O mês das férias escolares estão quase acabando. Mesmo assim, muita gente ainda está aproveitando para curtir fora da cidade, assim deixando o município bem calmo. Porém, isso causa certa preocupação para os lojistas, pois a prática de furtos e assaltos se torna frequente. O período de férias é uma época de tranquilidade e também de preocupação para os trabalhadores do comércio de Parauapebas. Com o movimento mais reduzido, em alguns pontos da cidade, os cuidados de segurança são redobrados. Tudo isso para não se tornarem vítimas da criminalidade. A segurança está ocorrendo muito bem, né? Inclusive, teve um tempo que a gente sofreu, a Rua do Comércio ela estava sofrendo muito com roubos que estavam acontecendo. Era quase todo dia havia um assalto numa loja diferente. Então a segurança tem melhorado, muitos empresários têm contratado segurança. Nem todos os estabelecimentos possuem segurança particular. Devido à situação, os próprios funcionários revezam para fazer a vigilância e não deixar ocorrer nenhum tipo de ocorrência, como explica este vendedor. Bom, a gente teve uma contratação em massa. Como a gente tem 2 lojas aqui em Parauapebas, a gente contratou um maior número de funcionários e botamos procuramos deixar 2 funcionários aqui fora, 2 lá dentro, sempre procurando manter a segurança na nossa loja. Investir em uma boa segurança é sempre bom, pois evita a ocorrência de furtos e assaltos nos estabelecimentos. Sempre tem um gaiatinho fazendo furtos aqui, entendeu? Aí sempre o trabalho é mais redobrado, porque dá mais fluxo de gente, né? E a gente tem que estar mais de olho nas pessoas que entram nas lojas. A Rua do Comércio, no bairro Rio Verde, apresenta um grande fluxo de pessoas. Por aqui, vários estabelecimentos já foram alvo da ação de bandidos. Hoje mesmo, acho que um ladrão tentou assaltar a moça ali e os policiais correram atrás dele e felizmente conseguiram pegar eles. Trabalhando como segurança há 2 anos, Gênison sabe dos perigos da profissão. A atenção por aqui é redobrada, devido ao elevado número de registros de assalto pela área. Nem sempre os ladrões se dão bem. Em alguns casos, eles acabam sendo pegos pela população. Em muitos casos, acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Gênison explica como são os procedimentos ao capturar algum meliante. Os procedimentos, a gente chega na abordagem, mobiliza a pessoa, né, o indivíduo, e chama a polícia e entrega na mão da polícia. Aí fica sob o procedimento da polícia. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou uma pesquisa que revela o aumento na expectativa de vida do paraense. Sim, a nossa população está ficando cada vez mais velha. Quem traz os detalhes agora é o repórter Bruno Menezes. O paraense está vivendo mais. Pelo menos é o que diz uma pesquisa realizada pelo IBGE, que foi divulgada nesta semana e revelou um aumento na expectativa de vida da população do Pará. De acordo com a pesquisa, a expectativa média de vida do paraense aumentou para 72,48 anos. Ainda segundo o IBGE, a estimativa é que em 2060 essa mesma expectativa de vida aumente para cerca de 77 anos. São dados interessantes que mostram que o paraense está vivendo cada vez mais. Separando individualmente por gênero, a expectativa de vida fica de 68,70 anos para os homens e de 76,74 para as mulheres. Mas ao que se deve esse aumento na expectativa de vida? Será que os paraenses estão se cuidando mais?
Nossa equipe foi às ruas de Parauapebas para saber se o povo já está planejando sua vida para quando chegar na fase idosa. Eu espero que sim, né? Espero que eu chegue lá aos 72, né? Mas vamos ver. Atividade física não, mas cuido um pouco da alimentação. De acordo com o Nivaldo Paixão, de 50 anos, a velhice não é algo ainda que ele pensa muito, mas afirma que faz o possível para cuidar de sua saúde. Às vezes eu faço algum tipo de malhação, ando um pouco, faço uns esportes, né? Ando com a família, mas aí para cuidar da saúde, sempre eu estou mantendo a minha saúde em dias. Hélia tem 52 anos e trabalha vendendo churrasquinho na praça. Ela explica que pensa bastante no futuro e tenta planejar uma velhice tranquila ao lado da família e, de preferência, com saúde. Mas o que podemos fazer para preservar, para chegar a ter uma velhice mais conservada é fazer esporte, entendeu? Se cuidar em relação a muitas doenças que vêm com o dia a dia, que sabemos que isso é indispensável em nossas vidas. Em todo o Brasil, o IBGE realizou um levantamento sobre a expectativa de vida de cada estado. Na média do país, os brasileiros estão vivendo 76,25 anos, um aumento de 2 meses e 6 dias, se comparado ao valor estimado em 2016. Com a população envelhecendo cada vez mais, é importante certos cuidados com a saúde. Afinal, chegar na fase idosa é uma realidade crescente na vida dos paraenses. É isso aí, a gente tem que se cuidar para que não possamos sofrer muito as consequências por não ter esse cuidado, né? E para se ter aí uma vida longa, né, em primeiro lugar tem que ter uma boa alimentação e em seguida cuidar da saúde, como praticar atividades físicas, com certeza esses aí são alguns dos segredos para ter uma vida boa aí. E no próximo bloco você vai acompanhar que Polícia Federal desativou fábrica clandestina de armas em Redenção, Sudeste Paraense. E ainda, pastor é preso acusado de pedofilia em Altamira, região sudoeste do Pará. A gente vai para o intervalo e voltamos já já com essas reportagens. A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, desativou ontem uma fábrica clandestina de armas que funcionava em uma residência construída em uma área de invasão no município de Redenção, região sudoeste do estado. No local foram encontrados diversos equipamentos, canos, munições, armas, entre outros materiais. O suspeito não foi localizado no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão dentro da chamada Operação Escudo. Contudo, as investigações já identificaram o responsável pela fábrica e também indícios de que o mesmo possui ligações com uma das maiores facções criminosas do sudeste do país. Em Altamira, região sudoeste do Pará, um pastor foi preso acusado de pedofilia. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem. A Polícia Civil cumpriu a determinação da Justiça e prendeu o pastor Antônio Carlos, acusado de pedofilia. Ele foi transferido para Altamira na manhã de hoje. O pastor Antônio Carlos praticava os crimes no município de Senador José Porfírio. O pai de uma das vítimas denunciou o crime para a delegacia de polícia. Após a denúncia, mais 3 pais denunciaram a prática do crime para a Polícia Civil. Se condenado, o pastor pode pegar de 8 a 15 anos de prisão, dependendo do número de vítimas. Então, o delegado de polícia Rodrigo, da cidade de Senador José Porfírio, recebeu informações que esse indivíduo teria abusado inicialmente de uma menor com apenas 11 anos. Ela relatou esses fatos junto ao conselho, foi levada à delegacia. Posteriormente, já conseguiu identificar mais 2 vítimas, uma também de 11 e outra de 12 anos, que relatam esses abusos. Sendo que esse indivíduo, Antônio Carlos, ele era membro de uma igreja, também as vítimas eram também membros dessa igreja. De acordo com a Polícia Civil, a linha de investigação aponta mais vítimas que foram abusadas pelo pastor. No seu interrogatório inicial, ele nega qualquer tipo de abuso, ter cometido qualquer tipo de abuso. Então isso agora vai sendo decorrer do inquérito, as provas são bem robustas em relação a isso e ao final o delegado, presidente do inquérito, vai decidir aí pelo indiciamento ou não, dependendo das provas
colhidas. A partir de agora, Antônio Carlos vai cumprir a prisão temporária no Centro de Recuperação de Altamira, enquanto o inquérito tramita na Justiça. Ainda em Altamira, uma operação realizada pela Polícia Federal, IBAMA e Receita Federal resultou na apreensão de 400 peixes e na prisão de um casal. Os animais foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Manaus. Os peixes foram levados para o laboratório da Universidade Federal do Pará, em Altamira, e passará por um processo de reabilitação para os mesmos serem devolvidos ao rio Xingu. Em embalagens apropriadas com oxigênio, os peixes ornamentais chegaram em Altamira por volta das 15 horas desta quinta-feira. Eram cerca de 400 peixes das espécies raras, como tigre, bordô e zebra. Os animais foram apreendidos durante uma operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Manaus. Eram aproximadamente 800 peixes que estavam armazenados em sacos plásticos dentro de 2 malas. Mas devido ao armazenamento inapropriado, metade da carga morreu. A apreensão é resultado de uma operação realizada pela Polícia Federal, IBAMA e Receita Federal nos aeroportos internacionais, com a finalidade de evitar contrabando de animais e também o tráfico de drogas. A Polícia Federal ela vem desenvolvendo essa tarefa com uma equipe especializada de combate à repressão, tá, dentro do aeroporto. E é comum a gente fazer esse tipo de abordagem em voos comerciais, seguindo daqui do Pará, com destino normalmente à cidade de Tabatinga, divisa com Letícia, na Colômbia. Pelo menos uma vez por mês, quando na época que o rio está mais baixo, ou seja, essa época agora que o rio começa a baixar os níveis, é quando tem uma maior concentração de contrabando de peixes, tá, dessa região. Porque uma das espécies que só tem nessa região aqui do Xingu, tá, é uma espécie rara que está em extinção e tem um valor comercial muito grande no mercado internacional. A carga estava com um casal que foi preso em flagrante e autuado por crime ambiental. O pescado seguiria para a Colômbia e de lá seria vendido para os países da Ásia por até R$5.000 cada peixe. Não existe um mercado consumidor grande para esse tipo de espécie no estado do Amazonas. Tá? E na maioria das vezes as prisões elas são feitas no momento que os traficantes estão transportando para a cidade de Tabatinga, divisa com a Colômbia, o que dá indícios de esses peixes serem mandados para o exterior. Os peixes ornamentais foram levados para o laboratório da Universidade Federal do Pará, em Altamira, e passará por um processo de reabilitação para serem devolvidos ao rio Xingu, pois devido ao estresse sofrido durante as viagens, alguns acabaram doentes. Os aquaristas internacionais querem ainda mais ter essa espécie porque eles acham que, a opinião que eu imagino, né, é que eles vão poder salvar a espécie no aquário deles, porque na natureza eles estão pensando que vai se extinguir. Então isso foi um dos efeitos colaterais, né, de se achar que a espécie vai se extinguir na natureza, então o valor dela aumenta ainda mais, né? Então ao invés de ajudar, acaba atrapalhando a conservação da espécie na natureza. Esta já é a 4ª apreensão de peixes ornamentais feitas somente este ano pelo IBAMA. A última ocorreu no mês passado. Em todas as apreensões, as cargas saíram de Altamira, já que a espécie do acari-zebra é exclusiva do rio Xingu. Um prejuízo incalculável para o meio ambiente, principalmente porque as espécies apreendidas estão em extinção. O acari-zebra está criticamente ameaçado de extinção. Quando se extingue uma espécie, extingue-se também aquela informação genética, né, aquele material biológico. Então nunca mais poderia se ter acesso àquele tipo de informação genética. E isso causa impactos também em toda a cadeia produtora da natureza, né? E você pode ajudar no nosso jornalismo aqui da RBA TV, enviando sugestões de reportagens para os nossos canais de comunicação. Nosso WhatsApp é o 992859521. 992859521. O nosso e-mail é redacãoparauapebas@gmail.com. redacãoparauapebas@gmail.com. Através do WhatsApp, do e-mail, vocês podem enviar também, inclusive, para o nosso WhatsApp vídeos
falando aí da situação da sua comunidade, como é que está a sua rua, fique à vontade. E para quem perdeu alguma edição do jornal e queira rever, é simples e fácil. É só se inscrever no nosso canal no YouTube, Jornal RBA Parauapebas. E no próximo bloco você vai acompanhar um pouco dos benefícios do açaí, uma fruta típica aqui da nossa região. A gente vai para o intervalo e voltamos já já. Já estamos de volta. No verão, a incidência dos raios ultravioletas UV se torna de 3 a 5 vezes superior às demais épocas do ano. Diante disso, a procura pelo produto aumenta e se torna indispensável. Quem traz os detalhes para a gente agora é o repórter Eldo Miranda. Daelton passa o dia inteiro exposto ao sol vendendo sorvetes e picolés pelas ruas da cidade. Apesar da exposição, ele não usa nenhum tipo de protetor solar. Eu nunca tive essa ideia de usar protetor solar, eu já vi apresentando na televisão, mas assim, por motivo de eu trabalhar no sol, eu acho que eu não uso protetor solar. Assim. Eu passo o dia todinho no sol, praticamente das 10 às 5 horas da tarde. Assim como o vendedor autônomo, muitas pessoas não utilizam protetor solar. Porém, o protetor é essencial, já que ajuda a combater o câncer de pele, que pode ser causado após um grande período de exposição ao sol. No verão amazônico, muitos se refrescam em piscinas, praias e igarapés, mas é preciso ter bastante cuidado com a pele. Se proteger do raio solar, usar protetor solar. Isso é importantíssimo em todos os momentos da vida, não é só durante o verão. O uso do protetor solar, ele nos livra, em grande parte, de uma coisa que é muito comum, que é o câncer de pele. Em relação a manchas, as manchas, principalmente no rosto, elas aparecem, algumas pessoas têm uma propensão a manchar, que é o que se chama de melasma, e o melasma é uma coisa que incomoda, pois esteticamente fica feio, a mancha escura, e nem sempre é muito fácil de conseguir resolver isso. É importante usar o protetor todos os dias. De acordo com este gerente farmacêutico, a procura pelos produtos é grande nesta época. Há aumento de 30% a 40% aproximadamente na procura nesse período de verão. Né? De protetores solares, hoje nós já fizemos bastante vendas de protetores solares, mas é importante lembrar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, que não é importante usar somente no período de verão, é importante usar constantemente, porque principalmente aqueles protetores de proteção UVA e UVB, porque os raios ultravioletas eles acabam com as proteções da camada da nossa pele. Independente da estação, se o tempo está aberto ou nublado, é indispensável aplicar protetor solar no rosto e pescoço. Não utilizar o protetor solar pode ocasionar uma série de problemas para a pele, além de favorecer doenças. Sabendo disso, a dona de casa de Neuza Silva adotou o hábito diário de usar o protetor. Antes eu tinha muitas manchas pretas no rosto, né? Aí conheci a empresa Jean Rosé e me recomendou o protetor solar. Não me lembro do nome agora, que eu sou muito rude para isso. Mas é um protetor excelente no ar de olho, é muito gostoso de usar o protetor solar, porque senão você vai ficar com o rosto todo manchado, a pele ressecada. E não é muito bom, né? Tem o câncer de pele que ataca a qualquer momento, a qualquer hora, não tem idade, né? Qualquer pessoa pode contrair o câncer de pele. E realmente a gente não pode esquecer do protetor solar, né? Que protege a nossa pele aí contra o câncer de pele. Então, não esqueça, ande sempre com dentro de sua bolsa. E vamos mostrar agora uma conferência de jovens realizada por uma igreja evangélica que teve o objetivo de integrar mais os cristãos aqui do município. Um evento que integra os jovens e renova o amor cristão entre os evangélicos. A Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, localizada no bairro da Paz, em Parauapebas, realizou a abertura da 4ª Conferência de Jovens. O evento é realizado todos os anos, sempre com uma temática diferente. O pastor responsável pela igreja, José Gerardo, explica de que forma o evento é realizado e o seu principal objetivo. Já é a 4ª conferência e o nosso grupo de jovens chamado Kairos, né, que quer dizer tempo de Deus.
E a gente tem feito isso para uma motivação maior aos nossos jovens e inclusive esse ano a gente tem um tema bem interessante. Para o pastor, a juventude da igreja, que é o principal foco da conferência, é muito importante para o crescimento do evangelho em Parauapebas. Quando a gente deixa o jovem ser jovem, o que é um jovem ser jovem? É o jovem cheio do Espírito Santo, o jovem guiado pelo Senhor, o jovem que realmente é comprometido. Então é o jovem sendo jovem. Jesus foi jovem, agiu como jovem. E é interessante a gente entender que o jovem ele tem uma dinâmica. E não é o jovem para a dinâmica do mundo, mas uma dinâmica para com Deus. Rafael Lima de Oliveira congrega na igreja e faz parte do grupo de jovens. Ele conta a emoção e felicidade em participar da conferência. E a gente vem se dedicando muito aqui na igreja, a gente teve praticamente um mês se preparando para essa festa e principalmente é muito gratificante porque eu posso demonstrar o meu amor por Deus através da música, como eu toco bateria, através da música eu posso levar o meu amor para as pessoas e, quem sabe, tocar no coração delas e poder trazer elas para a igreja. Este outro jovem, de apenas 16 anos, é bastante envolvido também com os trabalhos cristãos. Ele explica de que forma o tema da conferência se aplica aos jovens da igreja. Nós do Cairóis espalhar o amor de Deus para toda a cidade, para todo o nosso bairro, para todos os cantos, que é até o que está na Bíblia escrito, que Jesus mandou a gente espalhar o amor dele, espalhar as boas novas, espalhar o evangelho dele. A conferência vai até o sábado e terá em sua programação diversas apresentações de louvores, danças e pregações especiais para enfatizar o tema do evento. A igreja fica localizada na rua Chico Mendes, bairro da Paz. Típico da região amazônica, o açaí é recheado de nutrientes que fazem bem à saúde. Um fruto do açaizeiro, uma espécie de palmeira típica aqui da região norte do Brasil. O açaí é rico em vitaminas, reduz o colesterol, previne doenças do coração, entre uma infinidade. Quem traz mais detalhes pra gente agora é o repórter Eldo Miranda. Como diz o ditado popular tipicamente paraense, quem vai ao Pará, parou, tomou açaí, ficou. O alimento é um dos favoritos da população do estado e muitos não abrem mão do açaí. O açaí, para mim, como alimento, né, é uma fonte de vitamina, entendeu? Uma fonte de vitamina onde a gente recupera as energias, né? Caso pode até suprir a alimentação, pode suprir a carne, né? Suprir o peixe, sempre estou consumindo. Seu Raimundo tem conhecimento dos benefícios que o açaí pode proporcionar à saúde. A gente pesquisa sempre, né? E no tempo de hoje, né? A gente fica sabendo que o açaí no dia de hoje ele já está começando o estudo aí que ele pode curar a doença, entendeu? Prevenir até, né? Curar, prevenir. O açaí é considerado uma das frutas mais ricas do Brasil e do mundo. Além de ter muitas propriedades nutricionais, pode ainda auxiliar na prevenção de algumas doenças. Auxiliam na prevenção de doenças cardíacas, doenças vasculares, doenças degenerativas por causa do fator de ser um antioxidante natural. O açaí é um fruto investigado por vários centros de pesquisas no mundo inteiro. Ele auxilia na defesa do cérebro, no controle do colesterol e até mesmo na prevenção do câncer. O alimento é recomendado também para quem executa atividades físicas e pode ser consumido em formas de sucos, doces, sorvetes e geleia. Além desses benefícios, o açaí possui ainda cálcio, ferro, potássio e zinco. Ele é um alimento que é muito nutritivo, tem uma grande concentração de ferro, tem grande concentração de vitaminas do complexo B, vitamina C, tem muito cálcio. Porém, de acordo com a nutricionista Lani Correia, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente no consumo exagerado. Ainda segundo a nutricionista, o produto deve ser sempre consumido sem a presença de açúcar. Equilibrar e não adicionar mais nada nele. Então assim, você vai comer, o paraense come lá com arroz, um pouquinho açaí e o peixe frito, né? Coloca esse açaí, tira o açúcar que algumas pessoas colocam, tenta reduzir um pouco daquela farinha e reduz a quantidade. Há 20 anos, a empreendedora Arli Araújo apostou na comercialização do açaí, negócio que deu certo. Trabalhando com essa preciosidade, adquiriu alguns conhecimentos sobre o fruto. O açaí, ele é bem saudável.
ele até combate o câncer. E anemia, ele faz muito bem para a saúde, em todos os sentidos. Desde que você consome um açaí bem higienizado. Veja alguns benefícios do açaí para a saúde. Previne doenças cardiovasculares, proteção anti-inflamatória, prevenção do câncer, reduz o envelhecimento, melhora a digestão e fortalece os ossos. Então limite ele para alguns dias da semana, saboreie da forma que você está acostumado e tente evitar a adição de açúcar, leite condensado, farinhas e afins, aquelas coisinhas que a gente coloca no meio para deixar um pouquinho mais gostoso, né? Chega, deu água na boca, né? Maldade terminar o jornal com essa reportagem aí. Meu açaí, eu espero que ainda esteja em casa lá com meu tucunaré me esperando. E assim a gente encerra a edição de hoje. Mais informações, atração musical e muita brincadeira amanhã às 11 horas no RBA Show com Jamila Azevedo. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo com o Jornal da Band. A todos um excelente final de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira.